vai falar agora sobre as cidades inteligentes. Tendência no mundo todo, como é que esse conceito vem sendo discutido e colocado em prática aqui no Brasil? O que são cidades inteligentes? A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e o Inmetro firmaram uma parceria para criar o primeiro laboratório de testes para cidades inteligentes, que vai funcionar no município de Xerém, no Rio de Janeiro. Quem conversa conosco neste momento é o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, da BDI, Guto Ferreira. Muito boa tarde, Guto. Obrigada por conversar conosco hoje. Boa tarde, Débora, você e os ouvintes da CBN. O que é cidade inteligente, Guto? Que tipo de serviços um lugar como esse oferece para o cidadão? Olha, o conceito de cidades inteligentes ele tem se ampliado muito nos últimos 5, 7 anos. Hoje já se fala, inclusive, de uma cidade inteligente, humana e sensível. Basicamente, para simplificar para o ouvinte da CBN, uma cidade inteligente é aquela que utiliza dessas mais modernas tecnologias para deixar cidades menores e mais acessíveis ao cidadão, seja ela em serviços ou mesmo em produtos. E a gente tem no Brasil hoje uma cidade inteligente, humana, sensível? A gente já conseguiu esse feito? Não, na verdade ainda não. Essa, inclusive, é uma característica que não são muitas cidades no mundo que são consideradas cidades inteligentes. Por muitos anos se discutiu no Brasil, muito de forma teórica, o que era uma cidade inteligente e como essas cidades poderiam existir aqui no país. Há 1 ano e meio à frente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, nós recebemos a determinação do ministro da Indústria, que é o ministro Marcos Pereira, para que nós pudéssemos criar projetos que fossem mais efetivos nessa área. E daí vem essa parceria com o Inmetro, onde nós estamos utilizando o campo de testes de Xerém, no Rio de Janeiro, que é o campo que é uma cidade do Inmetro, na verdade, lá no Rio de Janeiro. E lá nós vamos ter um campo de provas, de testes efetivo, de verdade, para serem testadas e validadas as tecnologias de cidades inteligentes no Brasil. Isso inclusive, já passou pelo edital, são mais de 150 ideias que já estão sendo montadas lá em Xerém. Quer dizer, a gente tem projetos que, enfim, devem dar andamento para a gente conseguir chegar nesse objetivo. Agora, dá um exemplo prático para a gente de que tipos de serviços estão disponíveis numa cidade inteligente. Como é que a gente acessa isso? Primeiro é importante dizer que, para uma cidade ela ser inteligente, o que permeia essa inteligência toda? Conectividade, né? Essa cidade ela tem que ter conectividade. E o Brasil tem avançado realmente bem nessa área de tentar deixar esse sinal para conectividade cada vez mais acessível. Como serviço, a gente pode citar, vou te dar um exemplo muito simples, que é coleta de lixo. Quando os caminhões passam na coleta de lixo, muitas vezes eles passam em trechos onde os containers ou as lixeiras estão vazios. Isso é um gasto de tempo enorme. Numa tecnologia de cidade inteligente, você usa a tecnologia de internet das coisas, IoT, como a gente chama, para, por exemplo, colocar sensores nas lixeiras ou nesses containers e que mostrarão para a empresa coletora de lixo se eles estão cheios ou não. E à medida que eles vão chegando na sua capacidade máxima, você consegue otimizar o transporte de coleta de lixo da cidade. Esse é um dos exemplos. Eu posso te citar um outro exemplo como uma luminária inteligente. Luminária inteligente não é só aquela com LED de alta capacidade, uma iluminação de alta capacidade. Hoje em dia, você já tem empresas, inclusive testando a sua tecnologia no nosso campo de testes lá em Xerém com o Inmetro, em que você tem dentro da luminária um LED de alta capacidade de iluminação, mas que lá dentro da própria luminária também nós temos Wi-Fi e câmera de segurança. Então, isso são tecnologias que podem ser implantadas de forma muito fácil, simples, e também com tecnologia nacional nas cidades brasileiras. Então, quer dizer, uma cidade inteligente ela não precisa começar do zero. Dá para transformar grandes metrópoles, tipo São Paulo, Rio, Belo Horizonte? Dá, com certeza. São tecnologias assistivas. Se você pegar, por exemplo, uma cidade como São Paulo, em que você tem grandes avenidas como a Avenida Paulista, provavelmente você tem ali um campo de testes fantástico para essa tecnologia de smart cities, de cidades inteligentes. Por quê? Porque você tem um alto fluxo de pessoas, você tem todos os serviços da cidade funcionando ali, inclusive os de transporte, que são muito importantes, e mesmo de acessibilidade. Você tem hoje um poste sendo testado na Finlândia, que eles chamam de poste inteligente, em que se a pessoa ela passa mal, por exemplo, ela clica num botão em algum dos postes e o serviço de socorro, de urgência da cidade, já consegue localizá-la por esse georreferenciamento, essa geolocalização. Isso também faz parte
de um serviço de cidade inteligente. Então essas grandes cidades, elas podem não só ser modificadas, mas elas conseguem impactar a vida do cidadão de forma rápida, se o poder público, obviamente, andar com um pensamento digital e não analógico. Pois é, o poder público tem que andar para isso, né? A gente teve cortes em várias áreas do orçamento federal, inclusive nas áreas de pesquisa. E como é que está esse empenho? Quanto tempo a gente vai levar para ter efetivamente, colocar um projeto desse efetivamente em prática? E qual é o comprometimento do governo? Porque a gente está falando de um governo que está envolvido e que pode acabar o ano que vem. Quer dizer, quem vai vir, como é que consegue dar andamento nessas coisas? A Política Nacional de Internet das Coisas, ela já foi lançada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia, Comunicações e Inovações. Foi lançada recentemente, agora no mês de outubro. Então você já tem uma espinha dorsal aí que pode nortear essa questão do IoT no Brasil. É muito importante deixar duas coisas claras. Primeiro, que se precisa realmente ter um gestor público qualificado e que entenda essas novas demandas dessa nova sociedade, essa sociedade 4.0, que busca uma cidade inteligente, menor, mais acessível e mais conectada, mais humana e sensível. Se esse gestor público não estiver conectado com isso, provavelmente isso não vira uma prioridade dentro do seu governo, seja ele municipal, estadual ou federal. Segundo, que é importante frisar que boa parte dessas tecnologias são criadas por startups, né? Startups que são essas empresas nascentes de tecnologia, basicamente hoje comandadas por uma nova geração brasileira e muito ligada à tecnologia, e você tem muitos projetos bons sendo realizados a baixo custo e que a gente pode acompanhar em grandes eventos como o Campus Party, o Case, que é a maior feira de startups da América Latina, promovida pela Associação Brasileira de Startups, em eventos como Startup Weekend, que é feito no Brasil pela Techstars e que tem o apoio do Google e da própria BDI também. Então, nesses eventos você consegue ter essas tecnologias baratas e que não vão impactar tanto o orçamento do gestor público. Em relação ao nosso campo de testes em Xerém, eu já posso afirmar para você que agora, em março do ano que vem, nós já vamos ter as primeiras tecnologias validadas, que vão poder ser adquiridas, obviamente, pelos gestores públicos. E por que isso é importante, Débora? Porque os gestores públicos, eles são sempre abarcados aí, procurados por diversas consultorias que vendem conceitos de cidades inteligentes para eles. Quando ele recebe uma venda, por exemplo, de uma iluminação inteligente, não necessariamente esse poste ou essa iluminação, ela foi verificada e qualificada por um órgão como o Inmetro, que é o responsável pela iluminação, por qualificar essa iluminação, certificá-la no Brasil. Então esse está sendo um ponto fundamental. A partir de março, a gente já tem um cronograma de no mínimo 15 tecnologias certificadas, prontinhas aí para os gestores poderem adquirir. Bom, então a gente vai depender também do interesse desses gestores. Acho que são situações que melhoram a vida de todo mundo. Havendo esse interesse, havendo os testes, em quanto tempo a gente consegue mudar uma cidade? É como São Paulo, por exemplo. Estou usando São Paulo como exemplo porque é a maior cidade do país, da América Latina, enfim, para entrar nesse conceito de cidade inteligente. Quanto tempo leva isso? Eu acho que a gente tem um ecossistema aí muito bom para trabalhar, que é o seguinte. Primeiro, um gestor público qualificado que entenda, que tenha senso de urgência dessa mudança tecnológica que beneficia o cidadão em primeira e última análise. E, além disso, os dados gerados por essa cidade inteligente, elas fornecem ao gestor público mais inteligência para que ele possa tomar melhores decisões. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que, efetivamente, essa é uma tecnologia que é barata. Ela está a ponto de virar commodity em muitas áreas. É uma tecnologia que está a ponto de virar comum em muitas áreas. Isso torna o custo dela de implantação muito menor. E o terceiro ponto, que eu acho que é o principal nesse caso. Eu acabei de lhe dizer que boa parte dessas tecnologias de Smart Cities são criadas por startups, né? Isso. Só que essas startups, elas têm que passar por um processo de lei de licitações, a famosa 8666. E é muito importante que o poder público possa discutir, possa rediscutir essa legislação 8666, porque ela foi criada em um contexto em que a população queria realmente mais controle em cima dos gastos públicos, e para aquele momento ela foi uma excepcional lei. Mas nesse momento ela passa a ficar um pouco mais ultrapassada, porque ela passa a travar o processo de inovação. Então, ainda que você tenha uma tecnologia mais barata, essas novas empresas não conseguem se habilitar num processo licitatório. Isso faz com que as cidades, os governos,
gastem mais numa licitação e provavelmente já existiria uma solução tecnologicamente mais barata. Então, acho que o grande gargalo para a implantação em cidades como São Paulo, na verdade em todos os municípios, é justamente a rediscussão da Lei 8666. Mas, enfim, essa rediscussão levaria... o que você está dizendo é que não seria necessário a licitação pública, que isso facilitaria o trabalho. Não só... Eu acho que é necessária a licitação pública, mas ela tem que ter algum adendo na legislação que promova essas novas empresas de tecnologia e facilite a entrada delas na licitação. Diminua a burocracia. Exatamente, tem que diminuir a burocracia, Débora. Isso atrapalha muito mais o país hoje do que há 30 anos. Isso está criando um gap, aí, um distanciamento de evolução para as cidades brasileiras em relação a qualquer outra cidade dos países desenvolvidos, absolutamente gigantesco. A burocracia ela é um maior impeditivo para a implantação de uma cidade inteligente no Brasil. Até porque abrir mão da licitação a gente poderia ter outros problemas, né? Exatamente. Enfim, como improbidade. Ela é importante para ter maior concorrência e maior transparência. Mas a burocracia para a entrada de uma empresa menor de tecnologia faz com que os preços fiquem altos e não baixos como deveriam ser. Tá certo, agradeço imensamente a nossa conversa. Uma boa tarde para você. Eu que agradeço, um grande abraço aos ouvintes da CBN. Obrigado. Nós conversamos com o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Guto Ferreira, sobre cidades inteligentes. A BDI, junto com o Inmetro, as duas entidades firmaram uma parceria para a criação do primeiro laboratório de testes para cidades inteligentes no município de Xerém, no Rio de Janeiro, que já deve iniciar esses testes em 2018.